A paz do Senhor, amados e amadas no Senhor. Nesta tarde venho para saudar-lhes e também manifestar a minha preocupação com um assunto que tem sido badalado bastante nos últimos dias nas redes sociais. Refiro-me exatamente a um vídeo que tem retomado esse vídeo manifestando de que receberam alguma profecia, receberam alguma intimação, alguma notificação da parte de Deus de que no mês de maio, sobretudo, está por acontecer, está por vir uma manifestação espiritual ou divina, coisa assim parecida. E estas mensagens, têm trazido algum pânico, algum sentimento de pânico e medo no meio do povo cristão. Julguei necessário trazer esta abordagem aqui para a Igreja de Cristo, lembrando alguns princípios e alguns factos sobre a nossa posição doutrinária em matéria da doutrina das últimas coisas. Quero que se acha no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no seu capítulo número 21, versículo 36. Lucas 21, 36 diz o seguinte: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A doutrina das últimas coisas é um assunto que, a meu ver, deve ser abordado com maior frequência para se evitarem pânicos desnecessários, medos desnecessários e outros sentimentos que tendem a agravar a situação espiritual e social da nossa. A minha abordagem cinge-se naquilo que são as diferentes abordagens escatológicas cristãs. Portanto, essa nossa abordagem está dirigida exatamente para a igreja cristã ou a igreja protestante. Lembrar que dentro deste grande grupo, a igreja cristã, a igreja protestante, nós vamos encontrar várias abordagens escatológicas cristãs. Todas elas são igrejas cristãs, mas que algumas delas vão se diferenciar dependendo da abordagem escatológica adotada. Portanto, a questão das últimas coisas, dos últimos eventos, para nós assembleanos, é uma questão doutrinária, porque faz parte daquilo que são as 16 verdades em o nosso credo. Faz parte do credo da Assembleia de Deus. É um dos aspectos do credo da Assembleia de Deus, a doutrina das últimas coisas. Por isso, a minha alerta também vai para os líderes, no sentido de não nos calarmos, nós que temos alguma responsabilidade para com a Igreja de Cristo, não devemos nos calar a ferimentos graves quanto à doutrina das últimas coisas. As mensagens que circulam ultimamente nas redes sociais
tem a ver a pandemia que se vive hoje, como que se essa fosse a primeira ou a última pandemia ante a vinda de Cristo. Até pode ser, mas, meus irmãos, para aqueles que creem na vinda de Cristo, é importante nós olharmos para as diferentes abordagens escatológicas dentro da igreja cristã. Vamos para o nosso assunto. A primeira abordagem escatológica tem a ver com aquilo que os teólogos denominaram de a corrente pré-tribulacional e pré-milenista. A corrente pré-tribulacional e pré-milenista. Para os pré-tribulacionistas e pré-milenistas, eles creem que estamos vivendo presentemente o período da igreja, o tempo da graça, e que o próximo evento no calendário escatológico de Deus é precisamente o arrebatamento da igreja ou a segunda vinda de Cristo para a igreja, ao que se seguirá a grande tribulação, depois a segunda vinda de Cristo para Israel, posteriormente seguindo-se depois o juízo final e a eternidade. Ou seja, para os pré-tribulacionistas e pré-milenistas, o próximo evento escatológico é o arrebatamento da igreja. Depois é que vem a grande tribulação. Ou seja, aqueles eventos apocalípticos, catastróficos. Inclusive, já vi também nas redes sociais de que alguém dentro da escatologia, dentro da doutrina das últimas coisas, este aparecimento do cavalo branco é posterior ao arrebatamento da igreja. Ou seja, nenhum destes eventos vai ocorrer sem que a igreja é arrebatada da terra, segundo a posição pré-tribulacional e pré-milenista. E não creem, pregam de que o arrebatamento da igreja vai acontecer exatamente na metade da grande tribulação. Ou seja, começa a grande tribulação, 3 anos e meio, a igreja é arrebatada e dá-se sequência dos outros 3 anos e meio. Esta é a posição meso-tribulacionista. Depois segue-se a corrente ou a abordagem pós-tribulacional e pré. Creem, acreditam, pregam e ensinam que estamos a viver hoje o período da igreja, o tempo da graça, e o próximo evento escatológico no calendário de Deus é a grande tribulação. Todos os eventos catastróficos, o sofrimento, a aflição, o juízo de Deus, a ira de Deus, acontece, é o próximo evento de Cristo para Israel, segue-se o milênio, o juízo final e posteriormente a eternidade. Portanto, a diferença com a posição pré-tribulacionista é que a igreja é arrebatada antes da tribulação, ao passo que os pós-tribulacionistas acreditam, creem e ensinam que a igreja passa pela tribulação e só depois é arrebatada. Depois temos os pós-milenistas. Para os pós-milenistas, estamos a viver o tempo da graça e que este período, dependendo
da graça e do favor de cada irmão, cada crente com Deus, poderá estar já a vivenciar o milênio. Ou seja, quando tudo te vai bem, quando você tem progresso na vida, quando você tem prosperidade, quando você tem sucesso, você está vivenciando o milênio, porque eles acreditam no texto que diz que o reino de Deus está entre nós. Então, Cristo já está na vida, isto é o nosso milênio. Seguir-se-á depois a segunda vinda, incluindo o arrebatamento, a vinda de Cristo para Israel e o juízo final. Tanto eles agrupam todos estes acontecimentos num único evento, numa única fase, e seguindo-se depois disso a eternidade. Estes são os pós-milenistas. Depois vêm os amilenistas. Para os amilenistas, tanto o milênio é um facto simbólico, não é algo real, tanto ele não acontece tal como creem. Milenistas, o milênio é simbólico, virá depois disso a segunda vinda de Cristo para o juízo final e posteriormente a eternidade. Repito, para nós, Igreja, Assembleia de Deus e outros grupos cristãos pentecostais, cremos, acreditamos, a igreja não passará pela tribulação. A igreja não passará pelo sufoco, a igreja não passará pelos eventos apocalípticos que estão descritos no livro de Apocalipse como tal, com base no texto bíblico que nós lemos, de que devemos nos manter vigilantes, orando em todo o tempo para nos acharmos firmes e em pé diante do Filho do Homem. Acresce-se a isso a palavra que diz que nós aguardamos, nós esperamos o Filho do Homem dos céus, que é Jesus, o qual nos livrará do dia da ira futura. Nós aguardamos Cristo que nos vai diz-nos claramente que para aqueles que têm guardado a palavra de Deus, Jesus também os guardará no dia da tentação que há de vir sobre a terra para tentar os seus habitantes. Está designada, não está guardada, não está reservada, não está condenada para passar pela tribulação, pelo sofrimento. Todos os eventos que tenham sido prognosticados, como que o mês de junho, portas, eu pergunto, ungir com o quê? Há essa tendência de ligar esses eventos, de entrar na sua casa, fechar a porta, ungir, com o que aconteceu em Êxodo, na Páscoa da saída do Egito, onde Deus ordenou que ungissem as ombreiras das portas com o sangue do Cordeiro, simbolizando o sangue de Jesus Cristo. Com que, meus irmãos? O que vamos ungir as portas? O sangue do Cordeiro já foi derramado sobre as nossas vidas, para as nossas vidas, e hoje ele serve de propiciação para nós.
qualquer evento escatológico que vier a acontecer amanhã, logo, depois no mês de maio, mês de junho, qualquer outro mês, primeiro tem que se dar o reservada para a tribulação. Que entendamos isso de uma vez por todas e não tenhamos medo, nem entremos em alvoroço, nem sejamos tomados por um espírito de pânico, porque nós somos igreja de Cristo e nos ares. Os estudiosos da Bíblia e aqueles que com mais ênfase se aplicam no estudo das últimas coisas, chegou-se a determinar, a caracterizar, a classificar que os sinais da vinda de Cristo, nomeadamente, são a proliferação de falsas religiões, o aparecimento de falsos messias e, em terceiro lugar, o renascimento e o avanço do ocultismo. São esses três eventos em paralelo, misturados, a vinda de Jesus para a igreja, onde Jesus não pisa a terra, onde Jesus vem como ladrão apenas para os seus, apenas para a igreja. E esse facto do arrebatamento da igreja será notório no facto de que aqueles que amam, que anelam desaparecerão. E este facto vai ser noticiado. E não temos notícia até o momento, ao nível do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, não temos notícia nem relato de que algum grupo, que alguns de nós sumiram, desapareceram. Isso não temos esse relato. Por isso não podemos a sua igreja. Você que é líder, por favor, pregue sobre isso, ensine sobre isso, para que a igreja de Cristo esteja realmente protegida com a sã doutrina, com a doutrina bíblica. Preocupa-me o silêncio dos responsáveis, daqueles que têm responsabilidade para com o corpo de Cristo, diante de tantas mentiras, de tantas aldrabices acerca do reino de Deus. Que o Senhor diga. Estão conosco nesta live o irmão Dário Castanheira, o irmão Antônio Ngunza, o irmão Antônio Zongo Melhor, o irmão Inácio Pedro, o irmão Felipe Júnior, a irmã Lourdes e tantos outros irmãos que estão nos acompanhando neste preciso momento. Reitero, fique em casa orando, estamos na espiritual, que o Senhor nos possa guardar e abençoar. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome pela graça e pelo dom de vida que nos tens proporcionado. Senhor, queremos orar pelas nossas autoridades políticas. Oramos, Deus da glória, pelos valorosos heróis e combatentes contra a Covid-19, aqueles que se encontram na primeira linha, todo o pessoal de saúde. Estenda a tua mão para abençoar, para proteger, meu Deus eterno, meu Pai, todos os teus filhos, todas as tuas filhas, ó Senhor, que sejam agraciados pela tua mão poderosa e um espírito de graça, um espírito de tranquilidade que seja derramado entre a tua igreja, Senhor, nesses 14 dias que estamos de batalha espiritual, de oração e jejum. Senhor, fale para cada coração, acalente as nossas almas, meu Deus. Oramos confiando